Shalom, Shalom Adonai. Estamos juntos para mais um momento, mais uma oportunidade, mais uma construção aqui para juntos podermos acrescentar cada vez mais. Hoje vamos falar sobre teologia pentecostal e vamos falar sobre uma irrupção causada na igreja como efeitos da vinda do Espírito, quando ocorre assim a plenitude da alegria, Nós vemos que desde o dia de Pentecostes ocorreu dentro da igreja uma irrupção de alegria. Inclusive no dia de Pentecostes, nós podemos dizer que houve grande alegria de uma forma que foi manifestada não só numa evasão de emoção, mas também numa evidência missional, numa evidência de poder, de virtude, não é? Dínamos, e numa evidência de autoridade para cumprir a missão e dar continuidade ao legado de Cristo. Vemos que essa profunda alegria, ela é novamente demonstrada nas próprias circunstâncias que são completamente diferentes vivenciadas pelos apóstolos. Quando os apóstolos, por exemplo, foram presos em razão do seu testemunho, da martiria, né, o testemunho, eles foram açoitados, eles foram acorrentados, mas nem por isso deixaram de estar em estado de júbilo. Nós vemos em Atos, por exemplo, 5:41, o seguinte registro: os apóstolos foram presos nesse momento e olha só o que aconteceu. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Estavam sendo ali condenados, estavam sendo ali perseguidos, estavam sendo levados ao sinédrio, que naquele momento da história do Império Greco-Romano podia ser comparado a um supremo tribunal judicial, não é? E estavam passando já por um momento de grande tensão, atravessando as primeiras, quem sabe, agruras do ministério que eles estavam cumprindo, ou ia até iniciando, mas manifestava-se no interior uma alegria, um júbilo, por estarem passando por sofrimentos, por reveses, por perseguições, e achavam-se até alegres, jubilosos por serem encontrados dignos, né, de estar sendo humilhados e estar sendo até perseguidos em razão de professarem e testificarem o nome de Jesus. Consequentemente, também, esta alegria, esta ênfase, ela pode ser relacionada somente às circunstâncias favoráveis, mas também à questão da perseguição, como nós estamos vendo, e da própria infâmia que foi aumentando e foi tomando uma proporção cada vez maior, e nem estas perseguições e situações de infâmia lhes levou à tristeza, lhes levou à angústia. A plenitude da alegria prometida aos seus discípulos, ela foi mencionada por Jesus no Evangelho de João várias vezes. Nós podemos ver que na noite em que ele foi traído, as palavras são encontradas primeiramente em João 15, versículo 11, que vão dizer o quê? Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja convosco. Então, a perseguição, o revés que estava já muito próximo de Jesus atravessar, também para ele era motivo de alegria.
a alegria de vocês seja completa, para que a alegria de vocês seja completa. Ou seja, note que a alegria, primeiramente, está em Jesus e ela é oriunda de Jesus. E a promessa que Jesus está fazendo aqui, ela é dupla, tá? É uma promessa de uma alegria que deve estar em, certo? Seus discípulos, primeiramente, e a alegria que deve ser completa. Então, desse modo, não é somente uma promessa de alegria, não é só uma promessa de alegria interior, mas também uma promessa de um preenchimento com alegria, tá? De ser preenchido com alegria, ser absolvido com alegria. Então, olhando mais adiante, nós podemos dizer que a ressurreição foi a vinda da alegria, foi a vinda, vamos assim, a imersão na alegria, certamente a grande alegria, mas não somente por Cristo ter ressuscitado, mas por ter cumprido o que tanto eles ansiavam, que era não só a efetivação, a vivacidade do cumprimento da promessa, mas também o recebimento desta grande alegria que eles já estavam aguardando. Então, somente no Pentecostes, essa alegria foi sentida e absorvida de uma forma plena, a plenitude da alegria. Então, mais uma vez, nós vamos ver também no livro de Atos dos Apóstolos, várias narrativas, tá? Nas quais a alegria ou até o júbilo, certo, é mencionado. Primeiramente, depois do batismo do eunuco etíope, né, do etíope, o eunuco etíope por Filipe, a passagem vai declarar que quando saíram da água, né, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, tá? Mas jubiloso continuou o seu caminho. Atos 8:39. Nós vemos também a segunda menção em Icônio, né? Quando os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo, e mesmo em meio à perseguição que enfrentaram em Icônio, sendo expulsos da cidade a pedradas. Atos 13:52. A terceira, o carcereiro de Filipe, né? Que tinha alcançado a fé no Senhor Jesus e fora batizado com todos os de sua casa e alegrou-se muito, tá? Por haver crido e recebido a Deus em sua vida. Então, em todas essas narrativas, a alegria está estritamente, tá, relacionada com o Espírito Santo e também com o efeito imediato do dom do Espírito Santo. Tá? Então, além de Atos, nós vamos poder observar que o próprio apóstolo Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, dizendo o seguinte: apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. As palavras anteriores de Paulo deixam claro que em Tessalonicenses ele tinha recebido o dom do Espírito Santo, e o nosso evangelho, não é? Ele vai falar assim: não chegou a você somente palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Tá? Então, logo, essa alegria, essa ênfase, não é? Esse júbilo, tá? Irrompeu mesmo em meio ao muito sofrimento. Então, o resultado que Paulo vai acrescentar é que, mesmo em circunstâncias contrárias, a alegria continuava manifesta. Então, a plenitude de alegria vai expressar, em muitas passagens, um derramamento contemporâneo do Espírito Santo, tá?
Muitos que receberam o dom do Espírito, a manifestação do poder do Espírito, eles atestam que os efeitos imediatos era a intensa alegria, o júbilo, né? A experiência interna do Espírito Santo derramando e infundindo poder sobre as suas vidas. Então essa alegria, apesar dos altos e baixos da vinda e da vida da fé, continua e continuou sendo uma fonte sempre borbulhando e transbordando. Jesus disse até em João 16, 22 está registrado as palavras de Jesus ao dizer que sobre a alegria, tá? Ele vai dizer que ninguém lhes tirará essa alegria. Então a promessa é remetida aos seus discípulos, ainda ele em vida, dizendo que ninguém lhes retiraria essa alegria. Então está aqui muito claro nessas passagens que quando se está mencionando Jesus sobre essa alegria e quando nós vemos a efetivação dessa alegria, está sempre atrelada, acompanhada da ação e da intervenção do Espírito Santo. Obrigado a todos.